É bom estarmos aqui com vocês. Eu sempre digo, né? Eu aqui, você aí do outro lado. E é muito bom vocês saberem que eu existo e que procuro exercer esse papel na juventude jamais imaginado por mim. Mas Deus, a gente vai perceber um pouquinho nessa história, como em todas, que Deus fala mais alto, né? Não gritado, mas não adianta brigar contra ele. Isso desde que o homem é homem, quando ele chama. Então eu estou aqui, hoje o Padre Lalim, para dizer para você como que tudo começou. Eu nasci numa fazenda, querida Santa Rosa, município de Sales Oliveira. Era uma fazenda no tempo de colônia, onde todos os mais de 30 famílias, todos meieiros, roceiros, e a minha não era diferente. Meu pai, com os meus tios, meus avós, tocavam lá a terra, e ali eu cresci, aprendendo a lidar com as coisas da terra. Criação, plantação, os animais domésticos, até caçar às vezes, a pescaria. Aí eu aprendia naturalmente olhando aquilo que eles faziam e gostavam de fazer. Então eu aprendi também a gostar desta lida rural, roceira, como queiram chamar. Ali na fazenda eu cresci até os 12 anos, quando, por algum motivo de vender fazenda ou não, todos se mudaram para a cidade e lá vamos nós também para Sales Oliveira, a cidade do município onde eu nasci. Meus pais, o José e a Laura, eu tenho mais 3 irmãos, todos homens. Hoje e depois os outros 3 já são casados, e eu fui desviado, entre aspas, daquilo que seria o comum para o matrimônio, como os outros foram, como tantos jovens se encaminham para isso. E eu continuei, mesmo morando na cidade, trabalhando na roça, né? E minha mãe, eu ia mais com a minha mãe, porque isso eu tinha 13 anos, de 13 para 14 anos, e a minha mãe ia trabalhar na roça, meu pai também, mas em outros lugares, e eu ia já trabalhar na roça normalmente como qualquer outra pessoa. E aprendi, continuei aprendendo, continuei fixando, né, os meus pensamentos para crescer, para casar, para ter uma família. Então a minha mãe me conduzia nos trabalhos. Eu não tinha, modéstia à parte, muita dificuldade em aprender, em me dar bem com aqueles trabalhos. E depois fui crescendo aí. Trabalhei até os 18 anos na roça, aí na lida de cana, de café, de tudo que aparecia, né? Sol, frio, chuva, geada. Então enfrentamos aí normalmente esta vida que eu gostava e gosto muito até hoje. Aí, depois dos 18 anos, fui trabalhar na Guabi, aquela fábrica de ração, indústria de ração, ali do município de Sales. Com 18 para 19 anos, até 18 anos, acho que isso nunca me lembro de ter passado pela minha cabeça, de ser padre. Antes dos 18 anos, aquela fase, a partir da adolescência, dos 13, 14 anos, não era assim muito bagunceiro, mas uma família muito religiosa, né? Meus pais sempre preocupados com isso, mas eu peguei um pouquinho a liberdade e teve aí alguns anos que nem na porta da igreja eu passava. Meus pais sempre me lembravam, né, que, Lalinho, a igreja continua no mesmo lugar, o padre é o mesmo, os horários da missa são os mesmos, então
vamos... A única coisa que eles faziam era isso, me cobrava que a igreja estava no mesmo lugar, e os horários da missa e o padre. E aí foi que eu estava namorando já nessa época, 19, 20 anos, por aí, e eu entrei naquele movimento muito eficiente, muito eficaz, o caminho neocatecumenal, até... assim, minha namorada, meu irmão, meus primos, foram tudo fazer essas catequeses e entrar nessa comunidade. Eu resisti por algum tempo, mas depois, como foi todo mundo, eu vou ficar sozinho, então fui também. Certamente Deus se serviu disso e aí tudo começou a mudar interiormente. Aí, aquilo foi incomodando, né? Eu chamo isso de hoje, um santo incômodo. Aquilo não me deixava muito bem, porque eu tinha um primo, tenho ainda, e um amigo, que terminava a missa e iam lá para a casa do padre. Eu não sei porque aquilo começou a me chamar a atenção, né? Por que os outros amigos, para ir para o clube, para ir para o boteco, para ir para a balada, isso não me chamava tanto a atenção. E aí fui convidado, comecei a ir, aquilo começou a mexer com a minha mente, com o meu coração, o namoro já começou a ficar meio complicado. E foi aonde que, aí com 22 anos, aí não teve jeito. Aí aquele questionamento foi crescendo, aí interrompemos o namoro. Aí eu já comecei a participar dos encontros vocacionais, participei aí 2, 3 anos de encontros vocacionais. Os encontros eram como retiros, era sábado e domingo, quinzenal, mensal. Eu e mais 18, 20 jovens que participavam desses encontros de discernimento vocacional. E a partir daí... iluminado, direcionado por aqueles padres que nos acompanhavam, eu fui para o seminário com 23 anos, em 1985, fazer o propedêutico. Eu confesso para vocês que a minha dificuldade eram os estudos, né? Porque eu tinha parado no primeiro colegial, chamava na época, porque eu dizia para os meus pais que eu não queria estudar mais e parei de estudar, mesmo contra a vontade deles. Não gostava de escola, de estudar. E eles não queriam, mas eu falei, não quero mais. Eu talvez pensava em casar, né, na época. Dizia minha mãe depois que eu era o arrimo, nós tínhamos começado a construir a nossa casa, né, as casas que os meus pais moram até hoje. Mas enfim, nada disso... nada dessa resistência resolveu alguma coisa. Tanto é que estou aqui falando com vocês hoje, depois de 29, quase 30 anos de padre. Aí por isso que eu disse que lutar contra Deus, a gente hoje vê, né, agora falando da minha experiência como padre, né, e fui para o seminário, enfrentei aí as dificuldades de escola, voltar a ler, porque eu passava muito, nunca fui de muita leitura, confessando para vocês, mas eu tinha muito bons orientadores espirituais, morais, e inclusive o apoio da minha família, muito religiosa, por sinal. E o apoio sempre, né? Não tinha muito apoio enquanto ser padre dos amigos, né? Porque não é civil, você ser padre e tal, a gente enfrenta sempre essa dificuldade em termos de amizade. Os que são realmente amigos apoiam, mas aqueles que são colegas assim de copo de cruz, como diz a música, acha que isso, imagina, seminário, ser padre, não larga a mão disso. Mas eu senti e sinto até hoje que isso não foi barreira suficiente para eu parar.
é o que hoje, acompanhando os jovens, né, masculinos ou femininos, a mesma é a dificuldade, enfrentar as oposições mundanas. São muitas as ideias, são muitas as opiniões, mas ser padre talvez não compensa no mundo de hoje. Mas o que é compensar e o que é descompensar, né? Hoje eu digo para vocês com muita tranquilidade, com todas as dificuldades e limitações que fazem hoje, reconhecendo tudo muito tranquilo, né? Da minha humanidade, pecados, confissões e tantas outras coisas. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Eu nunca tive, eu digo isso sempre quando oportuno, nunca tive um segundo de arrependimento na minha vida pela opção que eu fiz, seguindo com certeza um chamado que Deus fez. Nunca. Já entrei em algumas crises, não coisas muito assim, muito grave, mas arrependimento não. E eu sinto que nesse tempo magoei talvez tantas pessoas, né, pela própria natureza, mas eu sinto que eu salvei muitas pessoas. Isso é algo que não tem como lhe dizer. O quanto é bom saber que Deus se serve de mim, eu conheço a pessoa que eu sou. Às vezes eu já disse, né, de forma assim meio ignorante, por que teve que ser eu? Eu sempre disse que os meus irmãos são mais inteligentes do que eu, mas isso hoje eu percebo que dizendo, eu estou colocando Deus em segundo plano, né? Porque eu estou achando que eu posso, que eu poderia fazer melhor, mas enfim, muito feliz nesta vocação, do jeito que eu sou, a família que eu tenho, as paróquias onde eu passei, os testemunhos que eu ouço do meu ministério, da minha pastoral, ouço as críticas, ouço de tudo. E é bom saber que tantos jovens já deram testemunho sobre o meu ministério e que vale a pena. É difícil quando a razão calculista, consumista, materialista, vai dizendo se compensa ou não compensa. Então essa balança ela nunca vai chegar num equilíbrio. Chamou, eis-me aqui. E a cada dia, isso eu posso dizer com toda certeza, 30 anos, que cada dia que eu respondo sim, no outro dia, Deus providencia aquilo que é necessário. Então, desde o acompanhamento vocacional, uma coisa é verdade. Deus não é mentiroso. Ele cumpre o que fala e o que faz. Ele dá o cêntuplo, ele dá a alegria. E por isso, certamente, eu nunca me arrependi da opção que fiz. É isso. Sou feliz por isso. E quando você toma uma decisão iluminado e escutando a Deus, qualquer que seja a sua opção fundamental, você vai ser feliz e nunca vai se arrepender da opção fundamental que fez. Muito obrigado, Deus lhe abençoe e que lhe conserve sempre discernindo cada dia mais a sua vocação comum em ser santo.